Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. Estamos estudando o seguinte tema: meu filho, meu discípulo. Hoje nós vamos introduzir uma nova lição, conduzindo o filho à salvação, baseado em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 14 e verso 15. Irmãos, o que nós queremos compartilhar é a respeito da salvação. Então, para entendermos o que nós vamos tratar nesta lição, nós precisamos responder esta pergunta: você deseja que seu filho seja salvo? Pense bem. Tenho certeza que você vai perguntar. Provavelmente você vai perguntar: salvo do quê? Do que meu filho precisa ser salvo? Ele não está correndo perigo algum. Como diz a própria palavra de Deus, enganoso é o coração do homem. Os nossos filhos estão correndo um grande perigo. Assim como nós também corremos um grande perigo. Nós também, assim como os nossos filhos, precisamos ser salvos. Mas salvos do quê? A palavra de Deus responde. Em Romanos capítulo 6, verso 23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, olhando para esse texto, nós vamos notar que lá em Gênesis capítulo 1, 2 e 3, Deus havia criado todas as coisas e criou Adão e Eva. E deu uma ordem para os dois não comer do fruto proibido. Eles desobedeceram. A desobediência é o pecado. Então, Deus disse que se eles desobedecessem, certamente eles iam morrer. Nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Estamos correndo esse grande risco de vida espiritual. Estamos caminhando para o inferno e precisamos ser salvos do quê? Precisamos ser salvos do pecado, porque o pecado vai nos conduzir para o inferno. Pecado é toda desobediência à palavra de Deus. Eles precisam ser salvos deles mesmos, porque as decisões que eles tomam são erradas e levam-nos a sua própria destruição moral e espiritual. Então nós temos que levar os nossos filhos até Deus para que eles possam ser salvos do pecado, das suas decisões erradas que contaminam dia após dia a sua vida espiritual. Seja a violência, seja a desobediência aos pais, seja as drogas, seja as tentações, as provações, tudo que levam eles a afastarem de Deus. Eles precisam ser salvos disso, ser salvos de tudo aquilo que levam eles ao pecado. É por isso que o salário do pecado é a morte. Então eles precisam ser salvos do pecado e de tudo aquilo que leva eles a pecarem. O que você tem feito para conduzir teu filho à salvação? Então, depois de entendermos que os nossos filhos precisam ser salvos do pecado e de tudo aquilo que leva eles a pecar e se afastar de Deus, morrendo espiritualmente, então eu tenho que trazer ao meu coração esta resposta. O que eu tenho feito para conduzir o meu filho a ser salvo por Deus? Como nós temos visto até hoje, temos que falar dos nossos filhos a Jesus e falar de Jesus para os nossos filhos. A oração, orar por eles e orar com eles, e a meditação na palavra de Deus vão apontar o caminho, que é Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Devemos levar os nossos filhos até Jesus para serem salvos. Então nós temos que lutar com todas as nossas forças, com
de joelhos no chão, orando por eles, meditando na palavra, tendo vida com Deus, para que eles possam também ser conduzidos à salvação. Assim como em Marcos capítulo 9, verso 17, o pai levou seu filho até Jesus para ser liberto. O texto diz: e um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, para que o Senhor pudesse libertar ele. E Jesus liberta aquele jovem e leva a salvação para aquela família. Então nós temos que conduzir os nossos filhos a Jesus Cristo para que ele possa ser salvo. Então nós vamos aprender com o exemplo de Timóteo. 2 Timóteo 3, verso 14 e verso 15. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste e que, desde a infância, sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 14 e verso 15. O que Paulo está falando a Timóteo? Nós vamos ver que Paulo está chamando a atenção para o fato de Timóteo ser levado à fé em Cristo, através da palavra de Deus, por meio de sua avó Lloyd e de sua mãe Eunice, desde a infância, e por meio de Jesus Cristo ser salvo. Então Paulo está lembrando a Timóteo, olha, lembra que desde a infância a sua avó Lloyd, a sua mãe Eunice, tem ensinado você as Sagradas Escrituras. E por meio das Sagradas Escrituras, você vai encontrar a Cristo Jesus e ser salvo. É desta forma que nós levamos os nossos filhos a ser salvos pela fé em Cristo Jesus. Então Timóteo nos ensina isso, a família de Timóteo ensina isso. A sua avó e a sua mãe, que ensinaram as Sagradas Escrituras para Timóteo. E ele encontrou em Cristo Jesus a sua salvação. Qual é a única fonte de salvação? Então, se nós olharmos e for perguntar como eu posso ser salvo, como que eu posso levar o meu filho a ser salvo, você vai ouvir diversas respostas. Boas obras, ser uma pessoa boa, ser uma pessoa que não briga, ser um exemplo de uma pessoa perfeita. Nada disso garante a salvação. Só existe uma fonte que nós podemos ser salvos. Não há menor dúvida que a única fonte de salvação é o Senhor Jesus Cristo. Não há outro caminho, não há outra verdade, não há outro que pode dar a vida eterna a não ser Cristo Jesus. E isso fica bem claro em Atos capítulo 4, verso 11 e verso 12. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, a pedra principal. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então, somente por meio de Cristo Jesus, nós temos a certeza da salvação. E não há outro meio pela qual podemos ser salvos, a não ser por meio de Cristo Jesus, a pedra principal, a rocha eterna, a rocha do fundamento da nossa vida. É Cristo Jesus. Também em Salmo capítulo 3, verso 8. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Então a salvação vem do Senhor. Também em João 3,17. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem é este Filho? Jesus Cristo.
Deus enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Então, somente por meio de Cristo Jesus, nós temos a certeza da salvação. E assim, os nossos filhos também, por meio de Cristo Jesus, terão a certeza da sua salvação. Como podemos levar o nosso filho à salvação? Precisamos ter consciência que temos que ser padrão para eles na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Temos que entender que o lar é o primeiro campo de formação de discípulos para Deus. Vimos isso com Jó, que santificava seus filhos. Ana, que orava antes de ser mãe. E agora temos o exemplo do carcereiro. O carcereiro é um exemplo maravilhoso de como levar a família a ser salva. Não somente os filhos, mas toda a sua família. Então, o que diz a palavra do Senhor? Depois, trazendo-os para fora, Paulo e Silas, que estava preso, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Então o carcereiro pegou Paulo e Silas e levou eles para a sua casa. Chegando lá, Paulo e Silas pregaram a palavra de Deus a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então você vê, ele ouviu a palavra de Paulo e Silas, creu no Senhor Jesus Cristo, ele e toda a sua casa foram batizados. Crer em Jesus é a certeza da salvação de toda a sua casa. Então, irmãos, nós temos que levar a família ao altar do Senhor. Nós temos que levar os nossos filhos aos pés do Senhor para serem abençoados e para que sejam salvos pela fé. Nós, pais, não podemos negligenciar esta dádiva que Deus compete a nós, de educar, ensinar e criar os nossos filhos no caminho, na verdade e na vida eterna, que é Jesus Cristo. Então, o que é que nós aprendemos nesta introdução da lição Conduzindo o Filho à Salvação? E o que nós vamos estudar a partir de hoje? Você deseja que seu filho seja salvo? Então você tem que entender que você tem que ser padrão para o seu filho. Na palavra, no procedimento, na fé, na pureza. Para que eles possam ser levados até Cristo e serem salvos. Jesus é a única fonte de salvação. Não há outro meio para que sejamos salvos. Não há outro meio para que os nossos filhos alcancem a salvação dos seus pecados, dos seus erros, das suas escolhas, para que possam viver para a glória de Deus. Que Deus te abençoe e que a partir de amanhã possamos juntos caminhar por esse caminho. Vamos orar, queridos? Senhor, graças te damos, ó Pai. Abre a nossa mente, o nosso coração para entender que sem Jesus Cristo os nossos filhos estão perdidos. Sem Jesus Cristo nós também estamos perdidos. Que a nossa família possa, Senhor Deus, estar no teu altar, servindo ao Senhor com alegria e com dedicação. Nos dê, Senhor Deus, o mesmo prazer e a mesma alegria que Josué teve no passado, de dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que isso seja uma realidade na nossa vida, que isso seja uma realidade na nossa história, que isso seja uma realidade na vida de cada ouvinte desta mensagem.
que eles possam também ver a sua esposa, o seu esposo, os seus filhos servindo ao Senhor com alegria e com dedicação, vivos para o Senhor, mas mortos para o pecado. Que eles possam, Senhor Deus, em Cristo Jesus ter a verdade e a vida e a esperança de encontrar um céu, lindo céu, preparados para todos que creem em Cristo Jesus. Nós oramos, ó Pai, na certeza que somos salvos pela fé em Cristo Jesus, hoje e sempre, e para todos sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.